Nós já olhamos a primeira família, quando Deus fez ali a família de Adão, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai pela internet e vai encontrar gente dizendo que Adão teve uma outra esposa chamada Lilith. Você já deve ter ouvido por aí, né? O pessoal que anda olhando as coisas pela internet, vê essas coisas. Tenham cuidado. A Bíblia não fala que Adão teve outra esposa chamada Lilith. Vai falar no Velho Testamento sobre o espírito maligno, né? Espírito maligno chamado Lilith, né? Que tradução dessa palavra lá no Velho Testamento é demônios femininos da noite. Da noite é a tradução dessa palavra no Velho Testamento. Esse demônio chamado Lilith são espíritos malignos da sensualidade, da promiscuidade. Então, quando a gente passa, por exemplo, nessas avenidas, aqui mesmo na nossa capital, que é pequenina, a capital de São Luís, né? Mas algumas avenidas a gente passa à noite e vê uns homens, né, com corpo de mulher, oferecendo seu serviço de prostituição. Então é aquilo ali que é o espírito de Lilith. É aquilo ali que é o espírito de Lilith, né? É a ação deste espírito, né, maligno, que são os demônios femininos da noite. Quando você vê essas pessoas, homens, que querem ser mulher de qualquer jeito, de qualquer forma, e geralmente essas pessoas, não todos, mas a sua maioria, são extremamente escandalosos, promíscuos, são extremamente nus, né, provocantes, e eles tanto induzem como propagam o sexo libertino, o sexo livre, o sexo pecaminoso. Então, ali, não que aquelas pessoas sejam demônios, mas são pessoas que estão dominadas pelo espírito maligno. Esses que estão nessa situação estão dominados também, sendo usados por esse demônio chamado Lilith. Não é o nome de um demônio, mas é uma classificação, né? Uma classe deles, como eles agem. Se nós pudéssemos olhar agora, mas não faz parte do nosso estudo no momento, eu ia mostrar para vocês na Bíblia o espírito do homossexualismo. O espírito, que é um espírito. Todo mundo debatendo aí, né? Onde é, mas é um espírito que trabalha no homossexualismo. Mas nós vamos, em um momento oportuno, né, falar biblicamente a respeito disso. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Deus tem isso me cobrado, inclusive, para me escrever a respeito disso, né? Sobre esse problema sério que está bem vivo na atualidade da prática do homossexual, né? Do homossexualismo. Bem, aí nós estudamos várias coisas, mas aqui nós vamos agora para o capítulo 6 de Efésios. Olhamos os deveres dos homens, deveres das mulheres, etc. Agora vamos para os filhos, alguma coisa, né? Então, capítulo 6 de Efésios diz que a primeira coisa para os jovens, os filhos, é a obediência. Então, como é que está aí? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, veja só. Aí, se o meu pai me manda eu não ir para a igreja, se minha mãe ou meus pais não querem que eu seja uma pessoa, vai que o pai manda o filho roubar ou furtar, eu vou ser obediente, mesmo sabendo que está errado. Veja o que está escrito aí: obedecer no Senhor. Então não é uma obediência cega, só porque o pai está mandando. Não, se é para mandar fazer coisa ruim, não é no Senhor. Não é no Senhor. Então obedecer no Senhor. A obediência é do Senhor. Se eu sei que aquela ordem, aquele mandar, ele não é no Senhor, então eu estou livre de ser desobediente aqui, porque eu tenho que obedecer a Deus em primeiríssimo lugar. Bem, mas em primeiro lugar, os filhos devem aos pais obediência. Então, a esposa deve ao esposo, em primeiro lugar, submissão, respeito, que a gente viu, né? A gente viu. E o esposo deve à esposa amor. Amar está no imperativo. E os filhos devem aos pais obediência.
obediência. Bem, aí a gente olhou aqui mesmo em Efésios, e nós vamos ver de novo, com mais calma, porque o que a gente viu foi muito rápido. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1 e 2. Nós vamos ler até o versículo 3. Então vamos lá abrir carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3. Lá vai, vou ler aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ok? Vou ler de novo. Vou ler novamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Me ajuda aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Isso. Nos quais andastes outrora, ou seja, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja só, quando uma pessoa, um ser humano, ele não consegue ser obediente, ou pelo menos não se esforça para obedecer, e isso começando nos filhos para os pais, porque os filhos devem obediência aos pais. Os filhos devem obediência aos pais. Isso nós temos que aprender, isso nós temos que inculcar em nossa mente, no nosso coração, e repassar para os nossos filhos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ensina que os filhos devem ser obedientes aos pais. E aqui nós estamos vendo que quem opera nos desobedientes é um espírito. Aqui diz: espírito da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar. Então ele está classificando aqui, está dando uma classificação para esse demônio que atua na desobediência das pessoas, né? É um espírito. Porque a gente vai ver que existem graus de desobediência. Existem graus de desobediência. Exemplo, tem criança que com facilidade você diz ele atende, mas tem criança que ele só vai atender se você estiver ali usando de um artifício que Deus deu para os pais, chamado autoridade. Se você não usar de autoridade, aquele não atende, e o outro basta você olhar, ou basta você falar, é suficiente. Então existem graus de desobediência, né? Existe a desobediência natural de uma criança. A natureza de uma criança é ela fazer o que ela está achando bom, não é? Então, se ela está brincando na piscina, que ela estava tanta vontade de banhar na piscina, com todos os seus coleguinhas, desde 10 horas da manhã ela pula dentro da piscina, pula, os olhos já estão vermelhos, o cabelo está todo repuxado, ele já pegou sol, mas está na piscina. Aí chegou a hora do almoço, e você diz: Zezinho, está na hora do almoço, sai da piscina e vem. Zezinho não vem.
Zezinho, tu não vem, eu já te chamei. Zezinho, menino, tu não vem, tu não vem. E Zezinho não vem. Aí talvez alguém diga assim, isso é um espírito maligno que está no menino. Não, não é um espírito maligno, não. Isso aqui não é espírito maligno. Por isso que a gente tem que ter cuidado na igreja, ter a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, né? Porque tem gente que ouve as coisas, aí sai repreendendo tudo quanto é grilo, tudo quanto é menino, pulando, tem demônio. Não é isso não. Aquilo é a natureza de uma criança. A natureza da criança é querer ficar na piscina até a água virar picolé. Ele não sai dali, porque ele está gostando dali. É a natureza da criança. Então existe aquela desobediência natural. E que a gente precisa treinar, precisa ensinar, precisa dar exemplo de que a obediência é necessária para que as coisas entrem em ordem. As coisas entrem em ordem. Preste atenção que quando o diabo ele quer bagunçar as coisas, ele usa o espírito da desobediência. Preste bem atenção, a gente às vezes não nota. Mas quando o diabo ele quer terminar, acabar com uma família, ele vai usar o espírito da desobediência. Porque toda desobediência traz desordem. Quer ver? Aí você não conseguiu tirar Zezinho da piscina. Deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas. 4 horas Zezinho vem se tremendo todinho. Ele está sem glicose, está hipoglicêmico, porque não comeu nada, ficou o dia todinho na piscina. Chega perto de você, Zezinho, desmaia, bife. Você corre com o Zezinho para o hospital, ou se você tiver entendimento, você dá glicose para Zezinho voltar. Mas acabou o teu passeio, mudou tudo, desordenou tudo. A hora do almoço agora vai virar jantar. A comida que ele ia comer saborosamente, vai depois do desmaio, vai ter que dar um jeito, dar só uma canjinha para Zezinho, um negocinho. Então vai trazer desordem. E os filhos, eles devem ser ensinados a serem obedientes. Mas nem toda desobediência, escuta o que eu estou dizendo, presta bem atenção. Nós não vamos sair, isso é um demônio da desobediência, não vamos sair por aí botando demônio em ninguém não. Temos que ter discernimento, entendimento, saber. Menino na igreja pulando, correndo, falando, não é demônio não. É normal uma criança na igreja querer correr para o lado do outro, botar a ponta da cabeça, jogar a cadeira no outro, picolé no outro, bombom no outro. Normal. Aí depois de uma certa idade, que o menino já tem uma compreensão, a gente já tentou ensinar, eles começam a conversar, ou a grudar chiclete nas cadeiras da igreja. Aí a gente já tem que ensinar e dizer que não pode. Se ele continua, aí já é um outro grau de desobediência. E o espírito vai agir na desobediência. E se a pessoa não tiver cuidado, ele vai ser uma pessoa desobediente aos professores, aos chefes, a todo mundo, às autoridades. E na igreja ele nunca será um crente obediente. Ele não será, ele não vai conseguir. Porque aí já vai estar atuando nele aquele espírito da potestade do ar, que atua, olha só, o espírito atua. O que é que a Bíblia está dizendo que o espírito atua? Ele age, né? Ele age nos filhos da desobediência. A promessa de Deus que nós temos lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, foi para quem? Abraão. Não foi para Abraão? Por que será que Deus entregou essa responsabilidade tão grande para Abraão? Porque Deus não deu para Noé. Por que Deus não disse isso para Noé? Ele não disse para Noé. Noé foi nota 10, fez a arca, entrou e salvou a família dele. Mas Deus não disse isso para Noé, não deu essa promessa para Noé. Deus não chamou Noé, de ti farei uma grande nação. Não, chamou foi Abraão. Por quê? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver? Gênesis, vamos lá. Deixa eu marcar aqui para voltar com a rapidez. Capítulo 15, ou é 18? Vamos lá.
Vamos ver se é o 15. Não, é o 18 mesmo. Gênesis capítulo 18. Eu vou mostrar para vocês, porque Deus ele sabe todas as coisas. Ele sabia, conhecia o coração de Abraão. Por que Deus escolheu Abraão para dele fazer uma grande nação? Por quê? Porque o que Abraão tinha de tão especial? Vamos ver aí, ó. Eu vou ler capítulo 18 de Gênesis, versículo 16 em diante, tá bom? Glória a Deus. Olha aí. Aqui Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ia destruir duas cidades com todo mundo dentro. Olha o que diz a palavra. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, Deus diz, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí versículo 19, que é o versículo chave, a gente descobriu que era o segredo de Abraão. Olha aí, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha aí, o que é que Deus está testemunhando sobre Abraão? Olha para a sua Bíblia, não olhe para mim, olhe para a sua Bíblia agora e veja, ó. Deus diz, eu escolhi. Para que Deus escolheu? Para ele ser bonitão? Para ele ser rico? Não. Deus o escolheu para que ele ensinasse os seus filhos e a casa dele depois dele. Deus escolheu Abraão porque Deus sabia que ele ia ensinar os seus filhos depois dele, ensinar os filhos a obedecer a Deus. Deus conhecia o coração de Abraão. Se eu vou escolher esse homem aí, porque eu entrego na mão dele e não vai morrer na mão dele não, o ministério. Eu entrego na mão dele e ele vai fazer de tudo para os filhos dele aprenderem também. Irmãos, Abraão, a Bíblia não fala com detalhes, mas eu creio que Abraão foi tão zeloso nisso, que Isaac foi um homem de oração. Isaac aprendeu a orar, foi um homem de oração. Eu creio que Abraão passou tanto a fé dele que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até para Ismael ele passou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus permitiu que Abraão mandasse embora Ismael e Agar, não foi? Foi. Pode mandar eles embora, não se preocupa não, eu vou cuidar deles, eu vou fazer deles também, eu vou abençoar ele. Abraão deu só um pão, um pouco d'água, bateu na costa de Agar, pode ir embora com o menino, vai morrer. Mas ele sabia que Deus já tinha dito para ele que ia cuidar do menino, então ele se preocupou. Mas a realidade é que ela foi embora só com um pouco d'água e um pedaço de pão, Andou, acabou a água, acabou o pão no deserto, o destino era o quê? Morte. Mas diz a Bíblia que ela, para não ver o menino morrer, Agar, pegou Ismael e botou ele assim com a distância, para ela não ver, o menino estava morrendo. Aí ela botou para lá e virou para cá. Aí o anjo do Senhor foi lá e disse para ela, olha, não tema, porque eu ouvi o choro do menino. Vou fazer como um pregador que estava no boa, não era isso, ele não estava chorando não, ele estava clamando a Deus, o Deus do pai dele. Ali quando ele diz assim, ouviu o choro do menino, ele está dizendo assim, Deus ouviu a oração de Ismael. Vamos ver esse texto lindo? Está bem pertinho aqui, dá para a gente ver. Olha aí. Glória a Deus.
bem pertinho, só achar aqui para a gente ler. 21, 17. Então, bora lá. Pronto, obrigado, irmão. Olha aí. Vou ler do versículo 15, tá bom? A história que eu contei está aqui na Bíblia. Gênesis 21, 17. Vamos ver do 15 em diante. Olha o que diz, ó. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem foi que chorou? Agar, a egípcia. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Olha aí. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Então aqui foi Ismael orando: Senhor, Deus de meu pai Abraão, quantas vezes eu vi meu pai levantar um altar para ti, quantas vezes eu vi meu pai Abraão dizer que tu és o Deus que tudo pode, quantas vezes eu vi meu pai Abraão fazer culto a ti, dizer que tu és o único Deus verdadeiro, quantas vezes eu ouvi meu pai dizer que tu é um Deus que ouve, que atende, que vê, que socorre. Ele deve ter gritado: Deus de meu pai Abraão, eu não quero morrer aqui. Quem foi que ensinou isso para ele? Abraão. Deus sabia que Abraão seria zeloso para ensinar os seus filhos a serem obedientes. Porque desta obediência vai valer a continuidade da promessa. Olha o que Deus, voltando lá para o capítulo 18, Deus se compromete com Abraão, mas sem essa obediência a promessa seria invalidada. Olha aí, ó. A fim de que guardem o caminho do Senhor, estou lendo o versículo 19, do meio para frente, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, se os filhos de Abraão não fossem obedientes, a promessa não vinha. A promessa não vinha. Vocês estão vendo por que a Bíblia vai dizer para nós: filhos, obedecei aos pais do Senhor. Por que a serpente, por que o dragão não quer que as crianças sejam mais obedientes? Por que a serpente, por que o dragão não quer que os pais tenham mais o compromisso, a decência de ensinar os filhos? É muito fácil eu simplesmente começar a dizer: meu filho está aí e ele vai escolher o caminho que ele quiser seguir. Se ele é homem, quer ser mulher, se ele é mulher, que ele quer ser homem, isso aí ele é que vai decidir depois. Eu não tenho que me meter nisso. Isto é bíblico? Isso é de Deus? Não. Isso é ensinamento do príncipe da potestade do ar, que age, que atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então essas pessoas que estão agindo, ensinando, e do nada estão lutando com todas as suas forças para implantar nas escolas este ensino, para criar leis, legislando com essas leis diabólicas, leis que vão de encontro à palavra de Deus, leis que afrontam a família, leis que estão, vejam só, que eles são uma minoria, mas eles conseguem, estão fazendo. Por que eles estão fazendo isso? Porque está escrito na palavra de Deus que eles iriam fazer. Está escrito na palavra de Deus que eles iriam mudar as leis, exatamente vencer os santos. É uma minoria, mas eles estão mudando
estão alterando e pronto. E a gente fica assim, porque não pode fazer nada. Vamos ser presos daqui uns dias, sabe que a gente preso, processado por isso, por aquilo outro. Quem está atuando nisso tudo por trás, quem é? É o político, é o fulano, é ciclano, não é um ser humano não, irmão. A igreja tem que ficar entendendo que por trás disso tem um príncipe da potestade do ar, espírito de desobediência, que é um principado. É um principado. É dos demônios os que estão mais. É ele quem comanda a desobediência. É um dos demônios, os espíritos das trevas, os mais que estão numa hierarquia maior, né? Vocês lembram que está escrito na Efésios 6:12? Lembra? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra quem? Olha aí, primeirinho é principados, depois potestade, depois espíritos do mal, né? Espírito maligno, e depois espíritos que atuam nos lugares celestes, no ar. Então aqui quem manda é uma potestade da desobediência, e ele ordena os do ar, que são os cosmocratas, que está lá no final da lista, né? Para atuar na mente, no coração das pessoas. Que tipo de pessoas são essas? Está aqui, ó, no texto. Vamos lá, vamos voltar para Efésios. Vamos voltar para Efésios. Que tipo de pessoa está nessa situação? Está bem claro, não tem nada escondido aqui, ó. Só a gente prestar atenção. Como são essas pessoas, né? Eles andam segundo o curso deste mundo. Está bem aí, ó. Bem aqui logo, lá um pouquinho no meio do versículo 2. Pessoas que andam segundo o curso deste mundo. Então o mundo, ele tem uma tendência. O curso do mundo não é um curso de inglês, curso de matemática, curso de filosofia, não. É a tendência do mundo. O mundo tem uma tendência, para onde o mundo está indo. A gente chama isso de moda. Às vezes a gente chama de moda, é uma tendência. Está usando assim, está usando assado, está fazendo assim, a moda é essa, e tal, e tudo. Então essas pessoas, em primeiro lugar, eles andam segundo a tendência do mundo. Do mundo. Segundo, olha o que diz bem aí, ó. Versículo 3 agora. Segundo as inclinações da carne. Da carne. Aquilo que eu estou com vontade de fazer, eu faço. Quero me agarrar com o cachorro, estou achando aquele cachorro bonito, lindo, eu vou me agarrar com ele. Não, eu não quero me agarrar com o cachorro não. Eu vou me agarrar com o jumento. Eu achei um jumento bonito, vou me agarrar com ele. Estou com vontade da minha carne. Ninguém se interessa a ninguém, a vida é minha. Eu quero me agarrar hoje com mulher, amanhã eu quero me agarrar com homem, eu quero fazer isso, eu quero fazer tudo que a minha carne tiver com vontade de fazer, eu posso. Pessoas que estão andando assim, faz tudo que dá vontade dele, sem se importar se está agradando a Deus ou não. Se ele está obedecendo a alguém, ele não quer obedecer a ninguém. Ele acha que ele é um tal, ele acha que ele pode, ela acha que a juventude dela vai ficar o tempo todo, que a beleza dela vai ficar o tempo todo, que o dinheiro vai valer o tempo todo, né? Eu posso, eu vou fazer. Por quê? Ela está sendo usada, ele está sendo simplesmente usado. Por quem? Pelo espírito da desobediência. Em Caim. Analisar com mais calma, né? Porque aqui, né? Aqui a gente vai ver mais coisas, ó. A vontade da carne. A vontade da carne e dos pensamentos. E dos pensamentos. Eu acho assim, eu penso assim, eu vou achar assim, assim que eu estou achando bom, pronto. Não interessa a ninguém, né? Eu acho desse jeito. A gente deve agir como a gente pensa ou conforme aquilo que a Bíblia diz. Aqueles que lutam contra o mundo, aqueles que lutam contra a vontade da carne,
A vontade da minha carne é pecar. Sou um ser humano, nós. Então a carne, ela quer pecar, lógico, sem dúvida. Mas eu luto contra ela. Como? Me santificando, buscando a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, vindo para a casa do Senhor, me enchendo da graça de Deus, fugindo daquilo que não é bom, procurando as coisas que agradam a Deus e não as que desagradam a Deus. Mas aqueles que se entregam à vontade da carne, aqueles que se entregam à vontade do mundo, eles são essas pessoas que estão sendo usados por este espírito da desobediência. Aí eu pergunto para vocês: a pessoa já nasceu daquele jeito? Não. Ninguém nasce drogado, ninguém nasce prostituta, ninguém nasce em promiscuidade com homem, com mulher, homem, ninguém nasce assim. A pessoa nasce uma criança que não sabe falar, não sabe de nada. Uma criança, se você deixar fogo, ele vai lá e pega no fogo, se queima e sai chorando, gritando que ele se queimou. Uma criança olha no veneno, ele acha bonitinho, vermelhinho, ele toma, ele não sabe que aquilo é veneno, ele toma, ele não tem, ele é inocente. Mas depois, ele vai se tornando essa pessoa, que a gente vai, enfim, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Como é que pode? Por quê? Porque ele se entregou a este espírito da desobediência. Se entregou. Então, a Bíblia começa dizendo para os filhos: o dever de vocês é obedecer. Vocês têm que ser treinados, vocês têm que ouvir, vocês têm que atender. Começa por aí, porque vocês ainda são filhos. Vocês sendo treinados na obediência, vocês vão se dar bem. Olha como Deus é tão maravilhoso, que quando Ele diz para o homem amar a mulher, Ele não diz nenhuma coisa assim: ó, se tu amar tua mulher, eu vou te dar um bom emprego, tu vai ser próspero. Não diz não. Ele não diz para a mulher: mulher, se tu for submissa ao teu marido, eu vou fazer tu ficar com o cabelo bonito. Não. Ele manda ser submissa e pronto. O marido é para amar e pronto, mas para os filhos não. Ele diz assim: olha, se vocês forem obedientes e honrar teu pai e a tua mãe, tudo que tu fizer vai dar certo, e você vai viver muito tempo na terra. Satanás não quer isso. Ele não quer, de maneira nenhuma. Então, irmãos, estou batendo muito tempo nessa tecla aí, o horário já foi, né? Perdão. Mas eu espero que a igreja tenha absorvido essa necessidade dos filhos serem obedientes. Dos filhos serem obedientes. Então, é assim. Seria, no caso, só os pais, aliás, só os filhos que devem obediência? Não. Obediência no Senhor. E a responsabilidade dos pais qual é? Ensinar os filhos. Porque para os filhos serem obedientes, tem que ter uma regra, não é? Obedecer a quem? O que é que eu vou obedecer? Para ser obediente a quem? Como? Então Satanás criou essa história de dizer: não, eles deixam que eles vão decidir o que eles querem ser. Isso não vem de Deus de maneira nenhuma. Nós temos a responsabilidade de mostrar para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu na presença de Deus, na presença do Senhor.